Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo, né, nessa série de vídeos nos quais nós estamos preparando para o final do ano. Esse prosa espírita especial de final de ano. E tenho aqui ao meu lado o nosso companheiro de estudos, o Edson Figueiredo, que nos deu aí a bondade de doar um pouco do seu tempo para trazer um pouco mais de reflexões acerca da doutrina espírita. E um tema um tanto quanto importante, porque nós estamos sentindo que está havendo uma transformação aí no conhecimento, ou uma inovação, se é que eu posso usar esse termo, depois o Edson me corrige, dos conhecimentos da doutrina espírita. Como de fato, realmente, nós devemos ter a doutrina espírita. Antes de iniciar, pedimos a você que divulgue esse vídeo, os demais vídeos do canal, em suas redes sociais, vá se inscrevendo, curtindo, comentando. Se quiser e puder se tornar membro, agradecemos muito. Edson Figueiredo de Abreu, como é que você está, meu irmão? Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um vídeo. Passo para você. Oi, Lauro, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Depois de um tempinho, né, que nós participamos lá atrás, a gente estava quase fazendo uma por semana. O pessoal já estava ficando meio cansado de mim, aí eu decidi parar um pouco. Mas é um prazer de novo estar aqui. O tema realmente é um tema que vai suscitar aí alguns dissabores, talvez, né? Nem todo mundo concorde, mas é sobre um artigo que eu escrevi há mais de um ano e meio, quase 2 anos, que é o título do artigo: A Doutrina Espírita Precisa Ser Salva do Movimento Espírita. Então é um artigo que eu suscitei ali uma série de reflexões, viu, Lauro, quando eu estava escrevendo, com base na minha experiência de dirigente espírita, né, de diretor. Sou presidente de uma casa espírita há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos também que eu faço palestras, que eu estudo bastante, que eu dou aula, e eu me baseio muito em Kardec, né? E eu venho reparando, uma vez que o movimento espírita aí cresceu bastante, e que nós tivemos, por conta da pandemia, né, muitos canais espíritas, muita divulgação espírita no YouTube, Facebook, por aí afora. Eu percebi que houve uma proliferação muito grande de artigos, textos, de ideias, inclusive, até certo ponto, estapafúrdias, né? Ideias que não condizem com o estudo, com o bom senso, com o uso da razão, que era o Kardec. Foi da onde eu decidi, então, escrever esse artigo. E eu estava pensando aqui que seria ideal, talvez, eu ir lendo o artigo e ir comentando, né, Lauro? Eu acho que fica maior, porque aí a gente não perde nada do que foi escrito, né? Isso, fique à vontade para você Tá bom. apresentar aí as suas reflexões da sua forma. Pessoal, isso aqui é só um esboço para que no futuro, né, o Edson vai nos dar a bondade novamente de retornar aqui, para que a gente possa dialogar sobre isso, porque, de fato, o que nós queremos é recuperar a doutrina espírita na sua fonte original, na sua fonte primitiva, para tirar um pouco dessa ideia, um tanto quanto disse o Edson, estapafúrdia, um negócio estranho, mas que precisa ser conversado, né, trazer reflexões. E, Edson, se você me permite aqui, está havendo uma mudança, né? Novas ideias vão surgindo, pessoas jovens também vão surgindo no movimento espírita, e precisa ter esse conhecimento para que eles possam realmente compreender quem sabe, adotar essa ideia, né, essa configuração que foi organizada por Kardec. Mas me desculpe, te devolvo, Edson. Sem problema, Lauro. É interessante, então, que depois que as pessoas assistirem esse vídeo aqui, elas possam formular questões lá para o futuro, né? E aí nós vamos debater de fato. Por enquanto aqui eu só vou estar apresentando as minhas ideias, mas lá na frente a gente vai ter oportunidade
de responder questões e debater, que eu acho que é o que nós estamos precisando, certo? Então eu vou começar aqui, Lauro. O artigo começa assim: a doutrina espírita é a clássica codificação elaborada no extrafísico pelos espíritos superiores e organizada no plano físico por Allan Kardec. Então ela foi organizada lá no extrafísico por espíritos superiores que chegou até Kardec, e aqui no plano físico quem organizou as ideias, quem organizou toda a doutrina foi o Kardec. O espiritismo, como também é conhecido, foi formulado por Allan Kardec, primeiramente observando os fenômenos e estudando as suas causas e efeitos. Depois, ponderando sobre os diversos ensinos recebidos, os organizou e colocou em ordem didática, por fim, comentando-os e difundindo-os através de 32 publicações ao longo de 12 anos de dedicação e extenuante trabalho. Então, é uma outra coisa que eu quero observar aqui. Eu falo que foi um extenuante trabalho, 12 anos de dedicação, uma época que você não tinha computador, você não tinha energia elétrica, você, né, escreve, não, acho que nem tinha máquina de escrever, acho, não, era tudo na base da mão, da pena ainda, né? E esse homem organizou, são 32, aliás, tem esse detalhe também, né, Laura? Pouco sabe que são 32 obras, e não só 5 que o pessoal se baseia, né? 5 obras básicas. Na verdade, são 32. Se você pega a Revista Espírita, você pega a Viagem Espírita, ou seja, tem uma série de outros manuscritos do Kardec que precisam ser estudados também, tá bom? Bom, então foi um trabalho hercúleo, eu diria, né, de um homem que eu considero que estava muito à frente do seu tempo, e inclusive nos dias atuais. Muitas das questões que ele levantou lá atrás eram questões que hoje em dia, né, ainda nós podemos debater, e você tem as respostas lá já no Livro dos Espíritos. Eu gosto de usar muito um exemplo, Lauro, eu fiz uma palestra recentemente sobre a questão da violência contra a mulher, né? E você tem a Lei Maria da Penha, no artigo 2º da lei, faz uma descrição dos direitos da mulher, tá? Aí eu faço até uma analogia que, se você pega lá no Livro dos Espíritos, a resposta que os espíritos dão a Kardec sobre a questão da mulher, lá atrás, em 1857, né, os espíritos já diziam o que na Lei Maria da Penha, aqui no ano 2000, tralalá, nós fomos colocar aqui no Brasil. Entende? Para você ver como estava à frente do seu tempo, né? Bom, então vamos seguir aqui com o texto. É importante frisar que Kardec preocupava-se e primava pela unidade e integridade da doutrina espírita. Era unidade e integridade, para que ela não se esfacelasse, né? Para que ela não se dividisse. Como podemos constatar no seu seguinte comentário. Aí abro aspas aqui para Kardec, tá? Um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade, e o único meio de evitá-la, se não quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Olha a ideia que ele tinha, né? Já pensando no presente, na época, e para o futuro, para que ela não sofresse essas divergências. Só que, infelizmente, a gente está sentindo essas divergências. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Da onde que eu tirei esse trecho aqui? De Obras Póstumas, no capítulo 84, Projeto 1868. É o título desse capítulo, tá? Onde ele fala, então, da unidade aqui. E ele procurou, então, criar e organizar a doutrina de uma forma tão clara que ela não sofresse, de fato, interpretações divergentes. Tá? Bom, agora nós vamos entrar aqui na questão do movimento espírita. Já o chamado movimento espírita
é o que os espíritas, aqueles adeptos do espiritismo, realizam em nome dessa doutrina. Nesse sentido, é preciso ter em mente que, depois de Allan Kardec, não existe alguém ou algo, seja médium, espírito ou organização, que possa falar em nome da doutrina espírita como seu representante oficial, apesar da soberba pretensão de alguns. Então, a doutrina espírita é aquela elaborada por Kardec, na sua unidade, nos cuidados que ele tomou, de codificá-la da forma correta, com o apoio dos espíritos superiores. O que acontece com o movimento espírita? O movimento espírita são os espíritas, que vão ler as obras do Kardec, fazer as suas interpretações, as suas ideações, só que não existe, pelo menos no meu modo de ver, ninguém que possa se dizer representante do movimento espírita, responder pelo movimento espírita, como muitos pretendem. Porque senão você passa a ter uma diretriz, né, uma direção que, na verdade, ela não existe. E é isso que causa problemas no movimento espírita. Um dia desses, eu tenho um programa que eu participo na TV Mundo Maior e na Rádio Boa Nova. Posso falar aqui? Às quintas-feiras de manhã, das 8 às 8h45, é o programa. Eu sou comentarista às quintas-feiras, no Manhã Boa Nova. E um rapaz, um dia desses, escreveu lá uma mensagem dizendo, primeiro fazendo um questionamento sobre a questão da reencarnação, que eu falei para ele que eu tinha 2 palestras sobre o tema para esclarecê-lo, mas ele dizia que ele era contrário a um líder espírita receber o presidente na mansão. Aí eu respondi para ele, falei, olha, primeira coisa, não existe líder espírita. Ele é um estudioso, ele pode ser alguém que professa a doutrina espírita, é alguém que fala sobre a doutrina espírita, mas ele não é uma liderança espírita. Ele não pode você não pode caracterizá-lo como sendo o líder espírita. E ele, como cidadão, tem o direito de fazer o que ele bem entende. Só não pode colocar a doutrina no meio disso. E não é o que está acontecendo, infelizmente, Laura e ouvintes, né? Está se misturando muitas coisas. A doutrina tem que estar apartada das ideações políticas, partidárias. A doutrina, a vida é a vida. Né? Se a gente for analisar o que Jesus falou, a Deus o que é de Deus, né? E a mamão o que é mamão, ou a César o que é de César, certo? E a Deus o que é de Deus. Nós temos que aprender a separar. Bom, mas muitos têm a pretensão de falar em nome da doutrina, e isso aí é um grande erro. Principalmente quando as pessoas endeusam, né, essas pessoas, criam essas figuras. Então essas pessoas passam a não ter mais cuidado de separar as coisas. Olha, isso que eu estou falando aqui é a minha opinião. Acabam não fazendo isso, então as pessoas misturam as coisas, como se a opinião daquela pessoa fosse a doutrina espírita, e que não tem base nenhuma em Kardec, porque o próprio Kardec era apolítico, e ele dizia que não podia se misturar política com doutrina. Bom, algumas pessoas não vão gostar disso, mas vamos lá. Por ser a doutrina do livre pensar, qualquer manifestação escrita ou oral, emitida por dirigentes, médiuns ou federativas, que não tenham como base a codificação, devem ser levadas em conta como interpretações adaptadas ou ainda opiniões conceituais sobre os princípios do Espiritismo. Tá certo? Então, qualquer pessoa pode escrever, pode falar, porque é livre. Mas, de novo, interpretações ou opiniões adaptadas sobre os conceitos. Eu vou insistir nisso. Falar em nome da doutrina não dá. A pessoa fala, olha, eu vou falar sobre aquilo que eu interpreto da doutrina. Aí é diferente. Tá? Bom, e qual seria, então, a responsabilidade dos espíritas em relação à doutrina?
Isso é uma questão que eu faço aqui, para se pensar. Bom, qual é a responsabilidade dos espíritas em relação à doutrina? Bom, é preciso ter em mente, aqui também, Lauro, algumas pessoas vão ficar chateadas, mas vamos lá. É preciso ter em mente que nem todo médium é espírita e nem todo espírita que se manifesta também o é. As pessoas não param para pensar sobre isso. Nem todo médium é espírita que de fato estuda, que conhece, e nem todo espírito que se manifesta também conhece a codificação. Tá? Não é preciso se aprofundar muito na análise de algumas mensagens que circulam no movimento espírita para constatar com relativa facilidade que muitos médiuns e muitos espíritos não conhecem os princípios básicos da codificação. É só você fazer uma leitura de relance em algumas mensagens, em algumas ideias, livros que são produzidos, né, que você vai ver que de fato não conhecem. E aí o espírito está emitindo a opinião dele, o médium está emitindo a opinião dele, e por aí afora. Mas não diz que se trata da opinião dele. E aí é o que está o problema. Bom, também é preciso ter em mente que a maioria dos espíritas chegam à doutrina trazendo uma série de conceitos, preconceitos, costumes, crenças e condicionamentos adquiridos nos usos e costumes e nas religiões tradicionais anteriormente professadas. Então, a pessoa chega na doutrina, ele fica primeiro que assim sentindo falta de algumas coisas, fala, poxa, mas aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem esse ritual, não tem aquele outro, não tem isso, não tem aquilo. Vou dar um exemplo simples, tá? Imagine a moça que venha da religião católica e que sonha em casar de véu e grinalda, chega na doutrina espírita, descobre que não tem, né? Não existe o casamento na doutrina, não existe a cerimônia, não existe coisa desse tipo. A pessoa fica em choque. Mas aí muitas pessoas começam a fazer as adaptações. Né? Então você começa a criar rituais dentro da doutrina com base nas suas crenças. E isso não tem nada a ver com a unidade da doutrina, não tem nada a ver com a própria doutrina como Kardec preconizou. São coisas do ser humano que precisa dessas coisas para poder estar, vamos assim dizer, bem, né, em frequentar ou se dizer espírita. Tá? Eu citei o exemplo aí do casamento, mas tem outras coisas mais. Tá bom? Em respeito, né, ao trabalho dos espíritos superiores e ao próprio Allan Kardec, todo espírita sério precisa estudar, se conscientizar e estar bem preparado para fazer a necessária análise de tudo e atuar corretamente no movimento espírita, questionando e aceitando o que for bom, como também recusando o que não for condizente ou ainda contraditório com a codificação elaborada por Kardec. Então, o que é necessário, na verdade? A pessoa tem que ter a base, que é a base do Kardec, aí ela pode ler de tudo, ela pode discutir outras coisas, mas ela vai ter a base. Se ela não tem a base e ela eu já ouvi isso, tá, Laura? As pessoas não leem os livros, não leem as obras básicas e se baseiam nesses livros que muitos consideram complementares, mas na verdade não o são. São livros, como eu já coloquei aqui, de ideias de espíritos, de médiuns que às vezes não têm o próprio conhecimento espírita, né, da doutrina. E aí as pessoas começam a ter essas ideias baseadas em livros que até fogem e são contraditórios com os conceitos da doutrina. Nós já conversamos aqui no passado sobre a minha palestra, né, Desmistificando o Umbral, certo? Então ali a gente percebe que muitas pessoas que têm esses conceitos são pessoas que não têm o estudo das obras básicas e se deixam levar por essas crenças, né? Por essas ideações, Vale dos Suicidas e por aí afora, né? São coisas que as pessoas acreditam e não percebem
que, na verdade, não está na codificação. É contraditório, inclusive, com os ensinos dos espíritos superiores. Bom, infelizmente, no Brasil, devido à falta de estudo da codificação, o chamado movimento espírita, que é recheado de médiuns e editoras com interesses comerciais, apresenta muitas falhas, deturpações, rituais e enxertos indevidos, tanto nas ideias e conceito, como nas práticas espíritas. Nós já falamos um pouco sobre isso, então não vou me estender, mas é o que está acontecendo. Ideias, enxertos, práticas, rituais e por aí afora. Para espanto geral, atualmente, aqui agora é ser sério, tá, Lauro e ouvintes? Poucas pessoas sabem disso. Vamos lá. Para espanto geral, atualmente o mercado editorial espírita conta com mais de 8.407 livros. Isso já deve ter crescido, viu? Porque essa pesquisa aqui é de 2017, né? Ó, mais de 8.407 livros editados por aproximadamente 181 editoras e 1.691 médiuns diferentes. Destes, 3.183 livros foram ditados por 712 espíritos a 434 médiuns. Então, nós estamos falando em 3.100 livros para os 712 espíritos e 434 médiuns. Dá quase 9 livros aí por médium, por aí afora. Bom, esses números se baseiam em pesquisa realizada por Ivan René Franzolin no ano de 2017. Por isso que eu falo que já aumentou esses números. Bom, assim sendo, a pergunta que não quer calar é: como manter nesse cenário a unidade da codificação preconizada por Kardec e o CUEE, que é o Controle Universal dos Ensinos dos Espíritos? Ora, nós estamos falando o Kardec se baseava no controle universal dos ensinos dos espíritos e pregava a unidade, né, a unicidade da doutrina. Com 8.400 livros, 712 espíritos, 434 médiuns, como é que você vai manter a unidade? Como é que você vai manter o controle universal? Porque aí você passa a aceitar aquilo que aquele espírito está falando, aí um outro fala algo mais ou menos parecido, e aí cria-se como se fosse uma unidade, né? Como se fosse um controle universal, quando na verdade não é. Então a gente tem uma certa dificuldade disso. Com esses enxertos todos, com essa quantidade de literatura, de interesses, né? Inclusive comerciais, a doutrina está se perdendo. Somente com o estudo sério da base doutrinária organizada por Allan Kardec é possível adquirir a capacidade de raciocínio necessária para discernir entre o joio e o trigo e aprender a separar o que de fato é doutrinário das opiniões pessoais de médiuns e espíritos, ou ainda organizações. Porque quando uma organização ou um médium, um espírito fala uma coisa, nós temos que ter em mente se ele não está falando em nome da doutrina, está falando em nome deles, de novo, com base na interpretação que eles têm. Tá? Agora, outra coisa aqui. São poucas as editoras que mantêm um corpo doutrinário para avaliar as obras psicografadas antes de lançá-las. E, na realidade, muitas não o fazem, o que contribui para pôr a perder a base doutrinária calcada no raciocínio e bom senso, originando confusão e a implantação de crendices e superstições. Vou fazer uma parte aqui para fazer um comentário de um amigo que eu conheço, uma pessoa que escreveu um livro da sua lavra, né? Ele que escreveu o livro, não é nem psicografado, ele que escreveu, foi publicado. Aí passou um tempo, ele procurou a mesma editora, passou alguns anos, ele procurou a mesma editora com um novo livro. Entregou esse livro, a editora pediu um tempo para analisar, passado um tempo ligou para ele foi lá e ele falou, olha, o livro é bom, a gente pode publicar, mas seria interessante colocar aqui que foi psicografado e colocar o nome de um espírito. Ele falou, não, mas por quê? Não, porque aí vai vender mais. Ele falou, não, não vou fazer isso. O livro não foi psicografado.
Bom, então, só pela pergunta, Lauro e ouvintes, a gente já chega à conclusão do que está acontecendo, certo? Ainda bem que essa pessoa é conscienciosa, né? E não cedeu, mas também não publicou o livro. Então a gente vê aí quantidade de livros que estão aí que, né? Vai saber. Bom, esse cenário também contribui para uma criação de um ambiente que se aceita de tudo, principalmente o servilismo cego e o religiosismo fátuo, calcado em ideias de pecados e resgates, assim como também a anuência da existência do maravilhoso e sobrenatural, além de práticas as mais estranhas. A falta de estudo da base doutrinária, elaborada por Allan Kardec, contribui também para a ascensão de gurus e pseudo-sábios, que, sem nenhum pudor, se colocam como baluartes do espiritismo, emitindo sua opinião para todo tipo de assunto, sem deixar claro que se trata do seu conceito particular, adquirido da sua interpretação da doutrina e não do espiritismo em si. Então tem esse detalhe também. Mas isso não é de estranhar, pois, já na época de Kardec, a doutrina espírita, assim que surgiu, causou admiração e satisfação para alguns, espanto e receio para outros, e sentimentos de escárnio e ódio para muitos. Foi severamente combatida e perseguida pelo poderio religioso. É só a gente ver ali o Auto de Fé de Barcelona, de 1861, né? Onde os livros do Kardec foram queimados em praça pública. O que fez com que alguns dos seus profitentes tentassem modificá-la em alguns pontos e também enxertar novos conceitos, procurando adequá-las às ideias religiosas vigentes. Isso lá na época de Kardec. E aqui eu faço menção, né, entre parênteses aqui, vide os livros Quatro Evangelhos de Jean Baptista Rustanque. Que já na época, a doutrina nem ainda tinha sido terminada de codificar, ele já estava querendo inserir a codificação, né, da codificação, ou seja, pelo amor de Deus, né? O Kardec rechaçou isso. Só que esses livros vieram para o Brasil, como a gente sabe. Bom, essa situação fez com que Kardec inquirisse os espíritos a respeito através da seguinte questão. Kardec foi perguntar para os espíritos. Abro aspas para o Kardec aqui. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Obtendo então a seguinte resposta: desejais tudo obter sem trabalho? Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os seres fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Fecha aspas. E aí, continuando. Os erros são como pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm utilidade de vos fazer exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Só adotam o erro, né? Só adotam o erro é que os que não são bastante adiantados para compreender a verdade. Então, essa foi uma resposta que os espíritos dizem. Basicamente, o que eles estão falando aqui é preciso estudar, é preciso conhecer para saber separar o que é de fato doutrinário daquilo que não é. E essa questão aqui, gente, está lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, item 301. É a 10ª questão desse item 301, tá bom? Os espíritos falando aqui que é preciso estudar para você não cair em erro. Tá? Porém, infelizmente, o movimento espírita do Brasil não seguiu desde o início os conselhos dos espíritos superiores e o controle universal dos ensinos dos espíritos proposto por Kardec. Devido ao momento histórico, nós estamos falando lá em 1865, tá?
que foi fundado o primeiro centro espírita. As primeiras publicações espíritas chegaram aqui antes disso, inclusive. Tá? Mas, devido a esse momento histórico, né, os primeiros espíritas tinham crenças católicas muito fortes e enraizadas. Afinal, a igreja exercia forte influência no comando do Estado. Na verdade, a igreja mandava, tá? Bom, então, o espiritismo no Brasil passou a receber em larga escala uma grande influência religiosa que culminou com muitos enxertos doutrinários, uns inclusive totalmente em desacordo com a própria base doutrinária original, chegando mesmo a desfigurá-la em alguns aspectos, a saber. Aqui agora eu vou colocar alguns aspectos que foram enxertados, né, por essa ideologia religiosa e que não tem nada a ver com a doutrina. Deus que pune pela reencarnação e sentencia através de pecados e culpas. Leia alguns livros aí que você vai encontrar isso aqui. Exaltação mística da luta da luz contra as trevas. Substituição dos santos católicos por médiums e espíritos. Nossa, o que tem de espírito santificado, né, de espírito que é endeusado, o que tem de médium sendo santificado. Ideia presunçosa de que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do evangelho. Uma ideia presunçosa mesmo, que inclusive depõe contra o próprio espiritismo. Ascensão paralela, direta e reta de Jesus, mantendo-o como um semideus. Isso é coisa de Kardec, de Rustang, né? Não é de Kardec, é de Rustang, mas que tem. Você pega o Consolador lá, tem questão que fala sobre isso. Né? O livro lá, psicografado pelo Chico, do Emmanuel, falando da ascensão direta de Jesus, colocando Jesus como semideus e por aí afora. Parece que é difícil aceitar que Jesus tenha sido um espírito que evoluiu como nós, né? Só que muito mais, muito mais antes do que a gente. Parece que isso é ruim, né? Já que você Parece tem que a é ideia. sacrilégio, né, É, Edson? é. Né? Jesus como governador planetário, que é uma outra coisa que é absurda. Você vai conversar com um espírita de outro país, ele não entende, ele fala, mas de onde vocês tiraram essas ideias? Ah, meu amigo, de alguns livros que circulam aí no movimento espírita. Um governador planetário que é desconhecido por mais de um sexto da população brasileira, do mundo, né? Se você pega aí 8 bilhões de seres, 3, no máximo 2 bilhões e 700 são cristãos. O resto tudo não é. E aí ele é um governador planetário, entendeu? Não dá, né? Exaltação e culto a Maria, apresentando no plano espiritual servos e lanceiros. Então tem esses livros, né, que falam disso. A Maria cuidando lá do Vale do Suicida, ela tendo à sua disposição servos, lanceiros. Olha, umas coisas assim que não dá, né? Você vai olhar, leia toda a obra, a codificação, você vai ver que não se fala de Maria. Em nenhum momento. Né? Se fala é uma outra coisa só, mencionando-a como a mãe de Jesus, só isso. Mais nada. Tá? Mas como se faz a exaltação a Maria, e tem a Ave Maria, aquela coisa toda, então no movimento espírita ganhou isso. Bom. Confirmação da existência de almas gêmeas, que é uma outra coisa absurda. Tá? A apresentação de zonas purgatoriais católicas, como o Umbral e o Vale dos Suicidas, a gente já citou um pouco isso aqui. A mulher devendo cuidar dos afazeres domésticos e ser submissa ao homem. Você sabe onde está isso, né, Lauro? Sabe onde está, né? Vamos falar aqui, está lá no livro Nosso Lar. Tá bom? E é uma mentora que fala isso, hein? Tem mais isso. Minha xará, né? Minha xará. Existência de animais e crianças no plano espiritual, que é uma outra coisa que se discute, né?
degeneração espiritual a ponto de transformar o espírito em ovoide, e a alusão à segunda morte, cidades organizadas no plano espiritual com muros protetores e armas de defesa, alimentação no plano espiritual, órgãos no perispírito similares aos do corpo físico. As pessoas, elas criam, né, órgãos, coração que bate no perispírito. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, para que serve um coração no perispírito? Para bombear o quê? Eu não soube me responder. Ah. Bom, então se o espírito não tem sexo, e ele vai reencarnar como homem ou como mulher, então ele tem que ter lá no seu perispírito útero, né? E não ter útero. Sabe, são umas coisas assim que não faz sentido, né? Mas as pessoas... rituais de casamentos e casais no plano espiritual. Então você sabe também onde tem isso, certo? Procriação no plano espiritual, isso aqui já é mais recente, né? São um livro aí mais recente, que faz a alusão à procriação no plano espiritual, coisa que é totalmente contrário à codificação. Moeda pecuniária no plano espiritual, o famoso bônus horas, né? Muito espírita aí sonha em ter o bônus horas e tal. Essa aqui é demais. Compra de tickets para ingressar em eventos. Então você adquire o bônus horas, aí você quer ir num teatro, você tem que comprar o ticket com bônus horas para poder ir no teatro. Bom. Datas marcadas para eventos catastróficos ou a transformação planetária e etc. Nossa, o que vem de datas, né, Lauro e ouvintes? Nós já passamos para o ano 2000, aí o pessoal jogou para ano 2012, depois jogaram para 2019, e aí vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Já tem gente falando em 2056. Nossa, as pessoas não param para raciocinar e ficam perdendo tempo com essas coisas. Catástrofes. O que adoram falar de catástrofes, né? De uma transformação planetária assim, sabe? Como é que eu poderia dizer? Sabe, que vai vir rompendo com tudo. Não faz sentido nada disso, né? Que Deus cria tudo para depois ir lá e romper. Bom, deixa para lá. Bom, diante desse cenário, como é possível ao espírita se manter longe das crendices, sabendo discernir entre o que é estapafúrdio e o que é racional? Fica difícil para a pessoa que não estuda Kardec saber discernir. E aí aceita de tudo. Como salvar a doutrina espírita do movimento espírita, contribuindo para que essas ideias não se propaguem? Então aqui agora eu vou citar algumas coisas. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, estudar as 32 obras de Kardec, iniciando pelos chamados livros básicos, para entender os princípios fundamentais da doutrina. Mas o estudar aqui não é só ler, é debater, porque às vezes você tem uma interpretação, o outro tem outra interpretação, e aí você faz como é que fala? Faz uma análise. Eu sei que vocês prestam um serviço bacana aqui no Revelar e fazendo os estudos, né, Lauro? Você e o Beto, isso aí é fantástico, tá? Com a participação do pessoal, inclusive, né? Bom, 2 aqui. Não aceitar tudo do movimento espírita prontamente. Raciocinar, questionar, ler, ouvir, trocar ideias. É assim que a gente vai crescendo, né? Vai às vezes até ampliando a nossa interpretação daquilo que a gente leu. 3. Conhecer e divulgar corretamente o espiritismo, sem ficar replicando ideias e falas de expositores ou médiuns famosos. Então também tem isso. Esse Edson, é um dos maiores problemas. Que o que tem de gente que vai para os púlpitos e fica replicando fala de outros, né, famosos aí, é um problema. Não é só no púlpito, hein? Tem pessoas que vão dar aula
E ao invés de eles se basearem nos livros do Kardec, eles pegam trechos de vídeos desse pessoal, pegam a interpretação que esse pessoal faz e vão lá e colocam como se fosse doutrina. E não é, né? É a interpretação daquela pessoa. Né? Aí fica difícil, certo? 4. Não acreditar que a doutrina espírita precise de órgãos reguladores se auto-intitulando Casa Máter do Espiritismo. Porque é uma auto-intitulação, você concorda, Laura? Com certeza, Ele se com certeza. auto-intitula Causa Máter. Quer dizer, não, E se conhecer a história, né, um pouco da né? história, como se deu tudo isso aí, a gente vai ver que foi algo forçado, foi Sim, algo imposto, né, para que sim, isso ocorresse. sim. Lauro, desculpa, fazer um comentário aqui. Eu li um livro recentemente, que eu vou me abster de falar o nome, mas que é um livro que eles falam da mediunidade, de um centro espírita, que o pessoal vai, os trabalhadores desdobrados vão para uma reunião no plano espiritual, onde eles estão esperando a vinda do Bezerra de Menezes. Aí vem o Bezerra de Menezes, junto com Eurípides Bazanufo, olha só, Bezerra de Menezes junto com Eurípides Bazanufo, ainda ele traz no bolso um bilhetinho escrito por Caibara Schutel, tá? E mais, eles falam assim, eles chamam o Bezerra de Menezes de o Kardec brasileiro. Bom, aí, amigo, falar que Bezerra de Menezes é o Kardec brasileiro é desconhecer completamente a história, é desconhecer a base, é não entender que o Bezerra de Menezes foi um dos responsáveis por imputar, né, por impor goela abaixo do pessoal o Rustang, acabou com a escola de médiuns que havia sido implantada lá na Casa Máter aí, né, que se chama Casa Máter. Então, desculpa, né? Aí é se iludir demais, né? Bom, Isso, e assim, né, desconhecer que Kardec era todo razão, ciência, sim, todo, é isso aí. Bezerra, todo religioso, É isso aí, né? é isso aí. Aí dá-se o título de Kardec brasileiro. Não, aí não dá, né? 5. Considerar as informações e mensagens de livros paralelos sobre o crivo da razão, da verdade, da utilidade e da bondade. O que eu quero dizer? Ora, isso aqui é verdade, isso aqui é útil, isso aqui vai ser bom para ser divulgado, vai ser bom para mim, para as outras pessoas, eu ficar pensando nisso ou discutindo esse tipo de coisa? Tem que se pensar nisso. Né? E 6º, antes de se pôr a defender teses espíritas, se questionar e se perguntar: eu conheço bem a doutrina espírita? Sei os seus princípios fundamentais? Eu tomo cuidado para não divulgar e replicar informações doutrinárias não confirmadas na base? E mais, né? Algo que não está aqui no texto, mas que eu estou pensando agora, né? Se eu for divulgar coisas que são das minhas ideias, eu falo que é uma ideia minha, né? Para não dar a entender para as pessoas que é da doutrina, mas sim uma ideia que eu interpretei da doutrina. Aí sim você vai ser honesto, né, consigo, com a doutrina, e vai ajudar a manter a doutrina na unidade que tanto Kardec preconizou lá atrás. Bom, lembrar, estou acabando, tá, Lauro? É o finalzinho aqui, ó. Lembrar que tudo que se pregue, divulgue e pratique contrário aos princípios da doutrina espírita é responsabilidade direta de quem escreve, quem ensina, quem dirige casas espíritas, de quem comanda sessões mediúnicas e de quem psicografa. Concluindo, gostaria de me pautar no bom senso de Kardec que diz, entre aspas aqui, aspas para Kardec, eis uma recomendação feita de forma incessante pelos bons espíritos. Dizem eles, aí tem outra aspas aqui dentro agora, tá? Que são os espíritos falando. Deus não vos deu o raciocínio sem propósito.
Servi-vos dele a fim de saber o que estáis fazendo. Fecha aspas. Ó, de novo, Deus não vos deu raciocínio sem propósito. Servi-vos dele a fim de saber o que estáis fazendo. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1859. Concluindo agora, então, ao verdadeiro espírita questionar tudo, não só é permitido, né? Não é só permitido, como também é extremamente necessário. Salvemos a doutrina espírita dos espíritas. Aqui eu termino o texto. Eu costumo dizer para os alunos que quanto mais você questionar, mais espírita, com base em Kardec, você será. Mas esse questionamento, ele tem que ser um questionamento benéfico, né? Ele não é um questionamento que você vai fazer só por fazer, só para discordar. Não, é um questionamento onde você está buscando a resposta que seja uma resposta, vamos assim dizer, adequada, né? E que te complemente, uma resposta que fale a sua razão e que você aceite. Essa é a fé raciocinada, né? Preconizada também por Kardec. Tá bom? É isso, Lauro. Muito bom, Edson. E eu aqui ainda trago para você algo mais aí que você poderia acrescentar aí. O chamado, a prática do culto do evangelho no lar, que é ensinado nas casas espíritas, é estimulado as pessoas a fazerem. E até eu estava aqui, Edson, no diálogo esses dias, agora recente, com um companheiro de estudos, eu falei isso, falei, olha, isso não é doutrina espírita, espiritismo não tem culto. Por que não o estudo das obras de Allan Kardec no lar? Sim, O estudo seria da diferente. doutrina espírita no lar, sem prática nenhuma religiosa, é sentar e não fazer essas orações como são feitas, mas sentar e estudar Kardec. Por que não isso em família, né? Aí ele falou: mas aí você está querendo demais. Eu falei: querendo demais não. Eu estou propondo aquilo que Kardec fez lá no início. É justamente mudar o que foi colocado, né? Mas é difícil romper essas ideias. Se eu te pergunto aqui para encerrar, Kardec vai dizer, então, que você pode ser um católico espírita, um muçulmano espírita, um protestante espírita. Então, é natural pensar que podemos receber na casa espírita para estudo as pessoas de qualquer religião que ela professe, e ela levar para dentro das suas instituições religiosas, lá onde ela professa, esses princípios e aplicá-los na sua vida diária. Eu estou errado com esse raciocínio, Edson? Não, inclusive, Laura, eu tive a oportunidade de participar de um evento, que era um evento onde eles agregavam várias religiões discutindo um determinado tema, né? E nesse evento em si, então você tinha lá um muçulmano, você tinha um sheik, né? Muçulmano, você tinha lá um judeu falando das sinagogas, né? Você tinha lá um padre, você tinha lá um pastor protestante e estava eu falando, vou assim dizer, da doutrina. E o conceito ali era o que nos une, o que é que nos une dentro dos conceitos de cada uma das doutrinas. E ali eu tive a oportunidade de ouvir e eu achei muito interessante que o sheik árabe e o judeu, eles se reuniram para estudar juntos o que os dois iriam falar. Eles conversando entre eles, né? Sabe? Eu achei muito bacana isso aí da parte deles. E quando eu fui falar, Laura, eu falei justamente isso. Eu falei, olha, a doutrina espírita, ela é a doutrina que ela está em paralelo a tudo isso que vocês falaram aqui. Né? Você pode professar a sua doutrina, você pode professar a sua religião, mas você pode estudar a doutrina sem problema nenhum. Né? E você vai perceber que muitas coisas que estão aqui na doutrina espírita, elas complementam a sua base religiosa aí, das suas crenças religiosas, né? Inclusive até explicando mais coisas, né? Que ficam meio que com a questão dos profetas, por exemplo, e por aí afora, né?
Então, o Kardec acreditava nisso, inclusive na viagem espírita de 1862, ele faz esse comentário, né, quando ele volta, ele ficou admirado de ver que tinha várias pessoas de cultas, né, pessoas de cultos diferentes estudando a doutrina. É onde ele acreditava que a doutrina, de fato, poderia ser esse elo, vamos assim dizer, não de ligação, mas esse elo de complementação das religiões tradicionais. E eu também acho que é possível, tá, Lauro? Respondendo aí a sua questão. Sim, Edson, Mas, ó, deixa eu só fazer uma foi... observação. Só uma observaçãozinha, perdão, Lauro. Não essa forma religiosa de apresentar a doutrina, tá? Porque senão você vai começar a se contradizer com o pessoal. Não, não é isso. São os conceitos, né, trazidos por Kardec através dos espíritos superiores, conceitos básicos que dão o fundamento da doutrina espírita. É isso aí que tem que ser estudado. Quando você começa a falar de outras crenças, né, aí fica que foram enxertadas dentro da doutrina espírita, aí fica difícil, porque você vai querer convencer a pessoa a sair da religião dela para vir para dentro do espiritismo, entendeu? Quando na verdade ela não precisa disso, né? Tá certo? Exatamente. E no Viagem Espírita, Kardec vai dizer isso, né? É, O Espiritismo não se carrega, não é na Viagem Espírita, é na Revista Espírita, que eu não lembro qual. Ele vai dizer assim: o Espiritismo não se encarrega de religiões. Né? O objetivo da doutrina espírita, do Espiritismo, é a moral, né? Que é o objetivo primário, primeiro. Os fenômenos é secundário. Então, é você estudar a questão da moral e levar para dentro das suas instituições. Mas não discutir religião, dogmas, doutrinas outras dentro do Espiritismo, que isso não vai rolar. O Espiritismo não é religião. O Espiritismo é uma doutrina filosófica a ser estudada. Né? E pronto, é uma ciência a ser estudada. E é isso, não tem outra forma. Mas enquanto permear em nós essa ideia de religião, e até eu escutei certa feita, quando eu tinha o Facebook, um perfil meu mesmo, quando eu coloquei um artigo de Kardec dizendo que o Espiritismo não é religião, como se compreende, uma pessoa falou assim: então eu vou dizer que eu não tenho religião? Meu amigo, você diz o que você quiser. Você pode se dizer católico, menos que doutrina espírita é religião. Mas ele não aceitou. Ele falou: não, para mim, espiritismo é religião. Fala, pode ser religião, filosoficamente falando, mas não como nós compreendemos religião. Mas isso é difícil das pessoas aceitarem, né, Edson? sim, Infelizmente. sim, é isso. Na verdade, você pode ser espírita e não precisar das práticas espíritas. Isso que é um detalhe interessante que também muitas pessoas não entendem, né? E a pandemia veio mostrar isso também, né, Lauro? Porque muitas pessoas ficaram, as casas espíritas fecharam, muitas pessoas ficaram afastadas das práticas espíritas e elas continuaram sendo espíritas do mesmo jeito, quer dizer, continuaram estudando, continuaram entendendo e por aí afora, né? Então também tem esse detalhe. Eu costumo dizer, Lauro, que o espírita ele tem que ter, num primeiro momento, a causa como a sua base e depois a casa. Né? Mas o que eu tenho visto no movimento espírita é justamente ao contrário. As pessoas pregando a casa, a casa, a casa, a casa e depois a causa. É isso aí que aí, ó, de novo, né? É isso que está causando divergências, problemas e por aí afora, né? Disputas e as É ideias isso mais. aí. É isso. Bom, Edson, o que eu fico feliz em ver que está acontecendo um movimento de buscas para se conhecer verdadeiramente o Espiritismo, a doutrina espírita, e conhecer Kardec. Sim. E graças à internet. E, infelizmente, não vou usar a palavra felizmente, porque seria um tanto quanto estranho, mas, infelizmente, a pandemia nos proporcionou isso. Porque, né, aí nós nos recorremos, quem quer estudar Kardec, né, quem quer estudar a doutrina espírita, nós nos recorremos aos grupos virtuais de estudos e com isso está contribuindo. Mas ainda, levar isso para dentro das casas espíritas será em um outro momento, mas É. já é um passo a ser dado, né, Edson?
Com certeza, esse é o lado positivo da pandemia, né, ela se desconstruiu muita coisa, tirou o chão de muita gente, né, e aí você precisou se reconstruir, aprender coisas novas. Esse artigo mesmo foi um que eu escrevi baseado quando eu estava na pandemia, e aí eu passei a escrever artigos também, né, coisa que eu não fazia, entendeu? Como é que eu poderia dizer? Me arrisquei a escrever alguma coisa, né. Então, acho que se a gente hoje está discutindo esse artigo aqui, é graças à pandemia também. Exatamente. Então, você vê os benefícios que isso traz, né? É, é. Que esse período que nós vivemos aí trouxe para nós. Mas, Edson, nós temos muito a conversar. É um assunto, né, que se a gente for aqui discutindo, a gente vai longe, porque ele é infinito, né? Mas eu já vou deixar aqui aquele convite que nós fizemos lá em aberto, né? Para que Sim, numa live aqui ao vivo a gente possa bater um papo acerca de tudo isso. Eu quero agradecer você já, né, por ter se prontificado a vir, né, gravar esse vídeo aqui comigo, né? E vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais e quero desejar a você que está nos assistindo agora um feliz 2023 com muita paz, muita luz, muita serenidade e prosperidade também. E desejo mesmo a você, Edson. Muita paz, muita saúde. E muito trabalho, hein? O trabalho não para, não, é grande. isso aí, Laura. Passo Obrigado, para tá? você, Edson. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu queria fazer um convite para você que está assistindo esse vídeo, que faça a reflexão sobre as colocações que eu fiz. Aqui eu não tenho a pretensão de ser dono da verdade, pelo contrário, foram questionamentos que eu fui me fazendo e aí eu fui colocando no artigo. Que você faça os questionamentos e que até se comunique com o pessoal do Revelare, para que a gente possa lá no futuro fazer uma live e discutir as suas ideias também sobre o tema, ou coisas novas que você gostaria de entender melhor sobre aquilo que nós falamos aqui hoje. De novo, não tenho a pretensão de ser dono da verdade, mas eu tenho a pretensão de ser alguém que raciocina, de ser alguém que questiona, de ser alguém que não tem, vamos assim dizer, receio, né, de inclusive, reconhecer que pode estar enganado, equivocado em alguma coisa. Mas sempre com o objetivo principal de buscar, não só a verdade, mas de buscar a paz de espírito, de buscar a paz de consciência, baseado num raciocínio profundo, que vai permitir e possibilitar a nossa própria transformação. E a doutrina espírita está aí para isso. Ela foi formulada de tal forma a transformar as pessoas, transformar as ideias, tirar as pessoas do lugar comum, das crendices, das coisas que estavam ainda, vamos assim dizer, emaranhadas e estavam não permitindo que as pessoas raciocinassem. A doutrina é a doutrina do raciocínio. E eu espero ter contribuído com vocês para isso, com essa nossa conversa de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Lauro, obrigado por tudo, tá? Dá um abração no Beto.